errado ainda, estou perguntando em milímetros. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando, as coisas vão sintetizando. Só para que você entenda, rochas que foram datadas com centenas de bilhões de anos, possuem carbono 14, significa que, na melhor das possibilidades, essas rochas não podem ter mais do que 60 mil anos. Na melhor das idades. Deixando assim, puxando a sardinha para o lado do pessoal que quer uma longa idade. Mas as rochas foram datadas com 600 milhões de anos. Quando nós olhamos a própria questão das rochas, as suas estruturas, nós encontramos coisas fabulosas. A ciência tem estudado a respeito disso. Dentro de pequenos cristais, Deus, na graça e na bondade dele, deixou alguns pequenos sinais do que ele fez e de como ele fez e há quanto tempo atrás ele teria feito. Dentro de pequenos cristais, como esses daí, são cristais de zircônio, nós encontramos em rochas. Nós temos encontrado quantidade de um gás chamado hélio. É fascinante porque ao estudarmos um pouquinho dele, nós notamos que hélio existe também na nossa atmosfera, mas tem um pouco de hélio guardado dentro dos cristais. E nós sabemos a velocidade que o hélio está escapando do cristal, indo em direção à nossa atmosfera. Nós temos as equações maravilhosas. Tem gente que olha e fala assim, isso aqui é grego. Não, grego é outra coisa. Isso aqui é equação. E quando nós comparamos todas essas informações com as equações, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: há quanto tempo faz que esse processo está acontecendo? Ou seja, a nossa atmosfera tem hélio. Hélio é produzido nas rochas. Hélio tem que sair da rocha e chegar na atmosfera. Quanto de hélio tem na atmosfera? Quanto de hélio tem na rocha? Qual a velocidade que o hélio escapa da rocha? Só fazer as continhas, que eu sei que são um pouco complicadas, você chegaria a algo fascinante. Você está vendo ali mais ou menos as idades que nós temos chegado, e a conclusão é que esse processo não pode estar ocorrendo há mais que 6 mil anos. Quando nós olhamos, por exemplo, a parte do ser humano, o DNA mitocondrial ele possui pequenas variações. Ao estudar o tempo necessário para que essas variações se estabilizassem, e voltando até o DNA mitocondrial perfeito, chegou-se à conclusão de que a Eva mitocondrial, a mãe de todos nós, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso é ciência. Eu fico assim impressionado quando as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas você tem certeza que o livro de Gênesis, 6 mil anos? Deve ter alguma coisa errada. Aquelas genealogias lá, os dias não eram iguais aos dias de hoje, os anos não eram iguais aos anos de hoje. Eu já vi até uma pessoa dizendo assim, não foi assim, Noé não viveu 950 anos, Noé viveu 95 anos. Deve ter, assim, houve um erro pequeno. Se for o caso, teve gente lá que teve filho com 6 anos e meio. Olha na genealogia, o primeiro filho nasceu com 60 anos, 65 anos. Tem alguns que tiveram filhos com 3 anos e meio. Já pensou que impressionante isso? Eu não sei qual milagre é maior daí. Então nós precisamos trabalhar a questão para ver qual a direção. Quando nós trabalhamos essa questão da longevidade do ser humano, as pessoas chegam e falam assim, imagina só, pessoas vivendo 950 anos. O único que eu conheço que viveu 950 anos foi o mestre Yoda lá no Guerra das Estrelas. Mas é o único praticamente. Pode olhar no episódio 2, que agora é o episódio 5. Só ele viveu tudo isso. Como que um ser humano poderia viver tanto? Quando nós estudamos a genealogia que está lá no livro de Gênesis, o pessoal da matemática gosta demais dessa curva. Essa curva mostra modelo de deterioração. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que mudou totalmente o negócio. E o que teria acontecido? Então nós precisamos procurar a resposta dentro da estrutura genética do ser humano. E o que nós descobrimos são os telômeros e a telomerase. Os telômeros são partes no final dos cromossomos e eles praticamente controlam todo o mecanismo de duplicação da célula, longevidade da célula, todas essas coisas. Em outras palavras, tudo que a gente precisa para entender essa longevidade, a mudança da longevidade está ali. A ciência já sabe disso. Talvez você não. Mas a ciência já entendeu, existe um mecanismo que controla a longevidade. Uma alteração faria com que formas de vida que poderiam viver muito, agora viveriam pouco. Não é interessante o livro de Gênesis? Muitas pessoas falam, esse livro é mitológico.
Geralmente é porque o pessoal não gosta de estudar, principalmente as genealogias. Eu costumo dizer que muitas pessoas, com aquele propósito de começo de ano, eu vou estudar o livro de Gênesis, então vou ler o livro de Gênesis, ele lê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, isso logo no comecinho do ano, né? Daí ele leu o 4 até a metade, porque a outra metade é a descendência de Caim. Como descendência não é inspirado, ele pula. Daí vai para o capítulo 5, é a descendência daí de 7, e daí ele pula de novo. Vai para o capítulo 6, daí estuda o 6, o 7, o 8, o 9, lá no finalzinho do 9, indo para o 10, começa todo aquele negócio lá, as descendências dos filhos de Noé, ele vai pulando também. Daí chega lá no capítulo 11, a única coisa que lê é a Torre de Babel, todo o resto das descendências pula também. A Bíblia é um livro histórico. Ele está contando que homens como eu e você nasceram, cresceram, se casaram, tiveram seus filhos e morreram, como eu e como você. Um dia estarão falando a nosso respeito, espero, como falaram deles. Espero que falem bem. Assim funciona a Bíblia. Mas um ponto que eu gostaria de tratar, porque eu creio que é um dos argumentos mais difíceis para nós como cristãos. As pessoas dizem o seguinte: espera aí, está sugerindo que a Terra tenha 6.000 anos. Ué, sim. Mas lá no universo, pensa só, tem galáxias que estão a bilhões de anos-luz da gente. Como é que você explicaria a luz saindo de lá e chegando até aqui? Teria que demorar bilhões de anos. Por quê? Se a Terra tem só 6.000 anos, não deu tempo da luz chegar até aqui, a gente não estaria vendo nada. Essa é uma das coisas que nós mais encontramos. Então, meus irmãos, não é difícil resolver esse problema. A coisa é bem simples. Deixa eu pensar duas vezes. Mais ou menos simples. Veja só, se você observasse uma galáxia próxima da gente, e observasse e comparasse com uma galáxia muito distante da gente. A galáxia próxima, ela deveria se parecer uma galáxia adulta, madura, com os braços das espirais ou da espiral totalmente bem formados. Uma galáxia muito antiga não teria essa característica. Ou seja, uma galáxia que estivesse muito longe. Então nós encontraríamos uma galáxia ainda nos seus estágios de formação. Ou seja, galáxias próximas deveriam se parecer maduras. Galáxias distantes deveriam assim, parecer meio desorganizadinhas ainda, tentando se organizar. A questão é que quando nós estudamos as galáxias no universo, todas elas apresentam sinais de maturidade. É como se elas tivessem sido criadas prontas, funcionando. Prontinho, prontinho. E as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque isso é o que a ciência tem descoberto. Ah, mas e o aspecto de distância? Eu vou só deixar algo para você pensar, não vou entrar nos detalhes, mas o aspecto de distância está ligado com a matemática. Eu sei que muitos daqui gostam de matemática, eu vou deixar as equações depois, no livro também eu trato esse aspecto. É possível mostrar que uma fonte de luz muito distante demoraria pouco tempo para que ela chegasse até o planeta Terra. Você fala, ah, mas é uma matemática estranha. Não, não é tão estranha não. Dá para a gente trabalhar. Algo que eu acho interessante a respeito disso, o Dr. George Ellis, ele escreveu o seguinte: um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. Seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar esta visão do universo, de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. Deus poderia ter criado o universo pronto, com a luz chegando até aqui. Talvez você não goste da ideia, mas Deus poderia ter feito desse jeito. Tudo que você poderia dizer é o seguinte: eu não concordo. Não existe uma maneira de provar que isso não ocorreu. Portanto, vamos pensar rapidamente nessa questão dos dias de Gênesis e entrarmos na reta final para concluirmos. Os dias de Gênesis seriam literais ou não? Eu deixo assim todo o trabalho da parte linguística para os estudiosos aí. O que nós sabemos é a palavra Yom no hebraico, o significado dela, as vezes que ela ocorre. E algo que é muito interessante é que quando essa palavra ocorre geralmente com o contexto de tarde e manhã, ela significa um dia de 24 horas. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. A pergunta é, será que no livro de Gênesis não seriam dias de 24 horas? Gênesis capítulo 1.
Muitas pessoas usam aquele texto de 2 Pedro, 2 Pedro 3:8, para dizer, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas esse texto está falando de Deus, esse texto não fala do livro de Gênesis capítulo 1, esse é um texto fora do contexto. Um texto que fala desse contexto é muito bonito, está justamente no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 ao 11, quando Deus nos dá o 4º mandamento. Ele diz assim, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia você vai descansar. Pergunta, dias de quantas horas ou dia de quantos milhões de anos você tem que trabalhar? Não, são dias de 24 horas, eu não achei nenhum. Ninguém que tenha feito um comentário nas Escrituras tenha dito que esses dias que Deus está falando aqui não sejam dias de 24 horas. Mas por que Deus usa esse exemplo? Por que Deus coloca dessa maneira? Porque tudo isso aí está baseado nos primeiros 6 dias. Ele diz, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Dias de quanto tempo? Porque o mesmo período de tempo que Deus usou para criar todas as coisas, os períodos de horas, seriam o número de horas também que você deveria